Façamos hoje a leitura dos capítulos 13, 14, 15 e 16 do livro de Josué, da Bíblia Sagrada. Josué reparte a terra conquistada. Josué já estava velho e avançado em idade, quando o Senhor lhe disse: já estás velho e avançado em idade, e ainda há muitíssima terra para conquistar. A terra que ainda resta é esta, todas as regiões dos filisteus, bem como todas dos jeruseus, desde Sió, junto ao Egito, até a região de Ecrom, ao norte, conhecido como Cananeu. Os 5 chefes dos filisteus, o Gazeu, o Asdodeu, o Asqueloneu, o Giteu e o Ecroneu, também os Aveus. No sul, toda a terra dos cananeus, e Meara, que pertence aos sidônios, até a Feca, até a região dos amorreus. Como também a terra dos Gebalitas, e todo o Líbano, todo o lado do nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até Lebo-Hamate. Todos os habitantes da região montanhosa, desde o Líbano até Misrefortemaim, isto é, todos os sidônios. Eu os expulsarei de diante dos israelitas. Reparte a terra a Israel como herança, como já te ordenei. Reparte agora esta terra como herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os rubenitas e os gaditas já haviam recebido a sua herança do Jordão Oriental, a qual Moisés, servo do Senhor, lhes dera. Desde Aroé, que está à borda do vale do Armon, e a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até a fronteira dos amonitas, e Gileade, e o território dos Gesurreus e dos Maracateus, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, remanescentes dos Refaíns, que reinou em Astarote e em Edrei, pois Moisés os derrotou e os expulsou. Contudo, os israelitas não expulsaram os jeruseus, nem os maacateus. Eles ficaram vivendo no meio de Israel até o dia de hoje. Somente a tribo de Levi, Moisés, não deu herança. As ofertas queimadas ao Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como lhe tinha dito. Assim Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias. E o seu território incluía desde Aroé, que está à borda do vale de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto junto a Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibon, Bamote-Baal e Bet-Baal-Meon, Jaza, Quedemote e Maafaate, Quiriataim, Sibma e Zerete-Saar, no monte do vale, Bet-Peor, as encostas do Pisga e Bet-Gesimote, todas as cidades do planalto e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés derrotou juntamente com os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zu, U e Eba, príncipes de Sion, que moravam naquela terra. Os israelitas também mataram a espada o adivinho Balaão, filho de Beor, além dos demais que por eles foram mortos. E o Jordão ficou sendo a fronteira dos filhos de Ruben. Essa região, com as suas cidades e os seus povoados, foi herança dos filhos de Ruben, segundo suas famílias. Moisés também deu herança à tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo suas famílias. E o seu território incluía Jazé, todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos amonitas, até Aroé,
junto de Rabá, e desde Esbom até Ramá-Mispá, Betunim, e desde Maanaim até a região de Debir. E no vale Bet-Arã, Bet-Nirra, Sucote e Zafon, restante do reino de Sion, rei de Esbom, sendo o Jordão a fronteira até a extremidade do mar de Quinerete, ao lado oriental do Jordão. Essa região, com as suas cidades e os seus povoados, foi a herança dos filhos de Gade, segundo suas famílias. Moisés também deu herança a meia tribo de Manassés, herança repartida a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo suas famílias. O seu território incluía desde Maanaim, toda a Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todos os povoados de Jair, que estão em Bazã, 60 ao todo. A metade de Gileade e Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã, foram dadas ao filho de Maqui, filho de Manassés, isto é, a metade dos filhos de Maqui, segundo suas famílias. Essa foi a herança que Moisés distribuiu nas planícies de Moabe, do lado oriental do Jordão, na altura de Jericó. Contudo, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como lhe tinha dito. Façamos agora a leitura do capítulo 14 do livro de Josué, da Bíblia Sagrada. Josué dá Hebrom como herança para Caleb. Estas são, capítulo 14 de Josué. Estas são as heranças que os israelitas receberam na terra de Canaã, as quais Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Nun, e os cabeças das casas paternas das tribos dos israelitas lhes repartiram. A partilha da herança entre as 9 tribos e meia foi feita por sorte, como o Senhor ordenara por meio de Moisés. Pois as 2 tribos e meia Moisés já tinha dado herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles. Os filhos de José formaram 2 tribos, Manassés e Efraim. Mas aos levitas não foi dada a porção da terra, apenas cidades em que habitassem e com os seus arredores para o gado e os bens deles. Os israelitas fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Eles repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espionar a terra, e eu lhe trouxe um relatório totalmente sincero. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Naquele dia, Moisés jurou, dizendo: certamente a terra em que o teu pé pisou te será herança para ti e para teus filhos, para sempre, porque perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, como prometeu, o Senhor conservou-me em vida estes 45 anos, isso desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto, e hoje já tenho 85 anos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força, então, era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Glória a Deus, aleluia. Dá-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia
que lá estavam os anaqueus, bem como cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebrom como herança. Assim Hebrom ficou sendo a herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. O nome de Hebrom era anteriormente Kiriat Arba, porque Arba era o maior homem entre os anaqueus, e a terra descansou da guerra. Façamos agora a leitura do capítulo 15 do livro de Josué. As terras das demais tribos e de Judá. A terra que coube à tribo dos filhos de Judá, segundo suas famílias, estende-se até a fronteira de Edom, até o deserto de Zim, para o sul, na extremidade do lado meridional. A sua fronteira meridional parte da extremidade do Mar Salgado, da baía que dá para o sul. Estende-se para o sul até a subida de Acrabim, vai até Zim, sobe pelo sul de Cádiz Barnea, passa por Esrom, sobe a Adá e vira para Carca. Daí passa Asmon, chega até o ribeiro do Egito, prosseguindo até o mar. Esta será a vossa fronteira meridional. A fronteira oriental é o Mar Salgado, até a foz do Jordão. A fronteira setentrional parte da Baía do Mar, na foz do Jordão. Sobe até Bet-Hogla, passa ao norte de Bet-Arabá e sobe até a pedra de Boã, filho de Ruben. A fronteira sobe mais até Debi, desde o vale de Acor, indo para o norte, em direção a Gilgal, que está defronte da subida de Adumim, que se acha ao lado meridional do ribeiro. Depois continua até as águas de Ensemes e estende-se até En-Rogel. Sobe ainda pelo vale de Ben-Rinom, até a encosta meridional do monte Jebuseu, isto é, Jerusalém. Sobe ao cume do monte que está à fronteira ao vale de Inom, ao ocidente, na extremidade do vale dos Refaíns ao norte. Do cume do monte se estende até a fonte das águas de Neftoa, prossegue até as cidades do monte de Efron, estende-se ainda até Baalá, isto é, Kiriat Jearim. De Baalá, a fronteira vira-se para o ocidente, até o monte Seir, passa ao norte do monte Jearim, isto é, Quessalon, desce a Bet-Semes e passa por Timna. Depois prossegue até o lado de Ecrom, para o norte, indo para Siqueron e passando o monte de Baalá, chega a Jabnel, e assim. Essa fronteira finda no mar. A fronteira ocidental é o Mar Grande. São essas as fronteiras dos filhos de Judá ao redor, segundo suas famílias. Mas a Caleb, filho de Jefoné, foi dada uma porção no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, isto é, Kiriat Arba, que é Hebrom. Erba era o pai de Anak. E Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak. Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Anak. Dali ele subiu contra os habitantes de Debi. Antes, o nome de Debi era Kiriat Sefé. Então Caleb disse: darei a minha filha Asca por mulher a quem atacar Kiriat Sefé e a tomar. Então Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, tornou-a
e este lhe deu a sua filha Asca por mulher. Estando a caminho para a casa de Otoniel, ela o persuadiu a que pedisse um campo ao pai dela. E quando ela saltou do jumento, Caleb lhe perguntou: que é que tens? Ela respondeu: dai-me um presente, como me deste terra no Neguebe, dai-me também fronteiras d'água. Então ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. As cidades de Judá. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo suas famílias. As cidades pertencentes à tribo dos filhos de Judá, no extremo sul, para o lado de Edom, são Cabzel, Edé, Jacu, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Razó, Itnã, Zif, Tele, Bealote, Razó, Radada, Queriote, Esrom, isto é, Razó, Amã, Sema, Molada, Razagada, Resmon, Bet-Pelete, Razar-Sual, Berseba, Biziotiá, Bala, Lim, Ezen, Eltolade, Kelsil, Ramã, Hormã, Zigagli, Madmana, Zanza, Leboate, Silim, Ain, Rimon, ao todo 29 cidades e seus povoados. Na Baixada, Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganadim, Tapuã, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saraim e Aditaim, Gedera e Gedorataim, 14 cidades e seus povoados. Zenã, Radassa, Migdal-Gade, Dileã, Mispá, Joctel, Laques, Bozacate, Eglon, Cabom, Lamas, Quitilis, Gederote, Bet-Tamon, Naama, Maqueda, 16 cidades e os seus povoados. Libna, Eté e Assã, Iftá, Asná, Nezibe, Keila, Azibe e Maresa, 9 cidades e os seus povoados. Ecrom, com as suas vilas e os seus povoados. Desde Ecrom até o mar, todas as que estão nas adjacências de Asdod e os seus povoados. Asdod, com as suas vilas e os seus povoados. Gaza, com suas vilas e seus povoados. Até o rio do Egito e o mar grande que serve de fronteira. E na região montanhosa, Sami, Jati, Socó, Danã, Kiriat Saná, isto é, Debi, Anabe, Astemó, Anim, Gozen, Rolon e Guilo, 11 cidades e seus povoados. Arabe, Dumá, Essã, Janim, Bet-Tapuã, Afeca, Runta, Kiriat Arba, isto é, Hebron, e Zior, 9 cidades e seus povoados. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Tímina, 10 cidades e os seus povoados. Halum, Bet-Zur, Gedor, Marate, Bet-Anote e Eltecom, 6 cidades e os seus povoados. Kiriat Baal, isto é, Kiriat Jearim e Rabá, 2 cidades e os seus povoados. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nibzan, a cidade do sal, e Enxedi, 6 cidades e os seus povoados. Os filhos de Judá, porém, não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim os jebuseus ficaram vivendo com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Façamos agora a leitura do capítulo 16 do livro de Josué, que é a última leitura de hoje. As terras herdadas pelos filhos de José.
A terra que coube aos filhos de José vai do Jordão, na altura de Jericó, junto às águas de Jericó, ao oriente, e se estende pelo deserto, que sobe de Jericó através da região montanhosa até Betel. De Betel vai para Luz e passa pela região dos Arquitas até Atarote. Desce para o ocidente até o termo dos Jafletitas, até a região de Bet-Aron inferior e daí até Gezer, indo terminar no mar. Assim Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. As regiões dos filhos de Efraim, segundo suas famílias, incluía ao oriente a fronteira da sua herança, vai até Atarote Adá, até Bet-Aron superior, depois vai para o mar, junto a Micmetá, ao norte, e vira para o oriente, até Taanate e Siló, margeando-a a leste, indo até Janoa. De Janoa desce a Atarote e a Naarate, toca em Jericó e termina no Jordão. De Tapuã estende-se para o ocidente, até o ribeiro de Canaã, e vai terminar no mar. Essa é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo suas famílias. Juntamente com as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, no meio da herança dos filhos de Manassés, todas as cidades e os seus povoados. Os eframitas não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer, mas os cananeus ficaram vivendo no meio deles até o dia de hoje e tornaram-se escravos, sujeitos ao trabalho forçado. Bem, concluímos assim a leitura dos capítulos 13, 14, 15 e 16 do livro de Josué da Bíblia Sagrada. Estamos em oração para que essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia chegue ao seu final. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia.